Fala pessoal, voltamos para a nossa segunda aula. Essa aula vai ser um pouco mais curta, mas não por isso ela vai ser menos importante. Vamos tratar apenas de dois artigos: o artigo 9º do Código Penal Militar e o artigo 10º do Código Penal Militar, certo? O primeiro artigo vai falar sobre os crimes em tempo de paz e o outro, sequentemente, os crimes em tempo de guerra. A gente vai destrinchar os crimes aqui? Não, a gente vai falar as especificações gerais e o que é atinente aqui para nós nesses dois conteúdos, tá certo? Então vamos lá, sem muita conversa, sem muito mimimi, vamos para o artigo 9, os crimes em tempo de paz. Esse crime de tempo de paz, o que é? É o nosso comum, certo? Quando é que a gente se considera em guerra? E a gente vai ter esse entendimento aí pela jurisprudência também, com a decretação pelo presidente do ato de decretação de greve, certo? Independente da ratificação do Congresso Nacional ou com a homologação de guerra também do Congresso Nacional. Então vamos lá, gente. A gente tem essa ideia. Se não estamos em guerra nesses aspectos, nós estamos em paz. E aqui o direito penal militar se distribui nessa categoria, tá certo? A gente atua muito aqui na auditoria militar, como eu disse, tem as suas especificações aqui para a Justiça Militar comum, tá certo? A Justiça Militar da União, que envolve as Forças Armadas, mas lidamos todos os dias com a questão do direito penal militar e esses crimes são os considerados em tempos de paz, tá? Quais são os crimes de tempo de paz? São aqueles crimes do CPM e da legislação penal especial quando praticados por militar da ativa ou assemelhada nessas circunstâncias. Quem é o militar da ativa, gente? Isso aqui eu não preciso explicar para vocês. Todo mundo é subtenente, sabe quem é o militar da ativa. É aquele que está na condição de ativa, que participa das manobras, que participa do dia a dia militar, que não está na condição de agregado, que não está na condição de reserva ou reforma, tá bom? Lá na frente teremos uma aula que vai tratar desse ponto. Acredito que cai muito na sua prova também, tá certo? Então, o inciso primeiro lá do Código Penal Militar, ele diz que os crimes do CPM e tem uma especificação da legislação penal. O que é isso, doutor? Gente, não é só aqueles crimes que estão previstos lá. Com a alteração em 2017, se eu não me engano, salvo aqui o melhor juiz, 13.908, não recordo muito bem da lei, mas em 2017 nós tivemos uma alteração. Os crimes também caracterizados na legislação penal como praticados nas circunstâncias colocadas aqui são crimes militares também. O militar está de serviço aqui, praticou uma conduta que vamos pensar aqui, vamos raciocinar. Militar de serviço cometeu lá associação criminosa. Vamos para qual lei? Vamos ter um conflito aí, né? A lei de organização criminosa vai dizer uma coisa, o Código Penal Militar diz outra, mas efetivamente se está na legislação penal não tem essa especificação. Eu tenho uma condição de militar, vai ter que ser processado na Justiça Militar, tá bom? Militar da ativa ou assemelhado. O assemelhado a gente tem aqui a configuração dele especificada no Código Penal Militar, explicando o que é o assemelhado. O assemelhado ele diz respeito àquela pessoa que não era militar, que estava ligado lá às utilizações, né, da administração no meio militar. Hoje a gente não tem mais isso, certo? A gente não tem mais servidor civil prestando serviço militar, mas no nosso código a gente tem aqui a especificação de quem é o assemelhado, tá? Só um instante. Artigo 21, tá bom? Quem é o assemelhado? Considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Hoje, na prática, não existem mais assemelhados.
certo? Depois da Constituição de 88, essa figura aqui foi retirada do nosso ordenamento jurídico por outras questões. Mas, novamente, sua prova é letra da lei. Quem a gente tem que considerar é essa assertiva correta, o militar da ativa ou assemelhado, porque tem previsão legal, tá certo? E esse crime será crime militar quando ele for praticado pelo militar contra um outro militar da ativa, pelo militar ou assemelhado, no local da submetido à administração militar, certo? O militar da ativa ou assemelhado contra o patrimônio e a honra militar. Esse é o crime, é como a gente chama o crime propriamente militar. Não vou falar isso porque a gente já estudou as doutrinas, mas esse é o tipo, é o fato típico, é o crime típico do militar. Geralmente a gente vai enquadrar nessas situações. E o militar pode praticar o crime militar contra qualquer pessoa. Eu disse aqui que esses crimes do artigo 1º, aqui a gente vai ter a linha A, a linha B e a linha E do artigo, e aqui a gente vai ter a C e a D, que elas se confundem. Esse militar, e aqui a gente não fala de assemelhado, ele fala do militar ativo, contra qualquer pessoa em situações de formatura, manobras e outros expedientes que você vai ler lá no artigo, tá bom? Então esses são o esquema, esse é o esquema básico para os crimes penais militares, esses previstos no Código Penal Militar, na legislação específica. Nessas circunstâncias, a gente vai ter um crime militar em tempo de guerra, certo? Como eu disse para vocês, a gente tem uma celeuma aqui em relação ao Tribunal do Júri, né? E o parágrafo 1º do artigo 9º, ele vai trazer uma especificação que os crimes do Tribunal do Júri, eles serão, em regra, certo? Julgados pelo Tribunal do Júri. Os crimes os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Vamos lá para o caput, a gente vai destrinchar esse artigo completo, tá? Para vocês terem uma ideia melhor do que a lei vem dizendo, tá certo? O parágrafo 1º ele fala justamente o seguinte. Vamos lá. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata o artigo 9º, certo? São os crimes em tempo de paz, tá certo? Faltou a gente colocar aqui, mas a gente tem também os crimes praticados pelos militares da reserva, que tem essas mesmas conotações. Então a gente vai destrinchar depois para vocês isso aqui bem direitinho. Mas o que eu quero que vocês se atentem é para isso aqui, certo? Isso aqui pode cair na sua prova, geralmente causa confusão. E o parágrafo 1º diz o seguinte: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Essa aqui é a redação dada pela Lei 13.491, está aqui o número da lei, aos crimes, mesmo que considerados aqui no artigo 9, crimes em tempo de paz, dolosos contra a vida. Ele diz que a regra é o Tribunal do Júri, certo? Mas essa mesma lei, ela praticamente relativizou para os militares das Forças Armadas o cometimento desse tipo de crime, certo? O parágrafo 2º ele diz que será de competência da Justiça Militar, certo? Da Justiça Militar da União, certo? O processamento e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando os militares das Forças Armadas praticarem essas condutas nas previsões das linhas desse parágrafo, certo? E quais são os incisos? Cumprimento de atribuição que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro de Estado da Defesa. Então aqui, se eu tiver uma atribuição que foi repassada pelo Presidente ou pelo Ministro da Defesa, certo?
o militar das Forças Armadas, se comete um homicídio doloso nessa circunstância, ele vai ser processado e julgado na Justiça Militar da União. Segurança de instituição militar ou em missão militar. Gente, aqui a gente tem um atributo que a gente fala aqui no direito penal militar, que essa daqui ampara todas as outras, porque todos esses atos aqui ou são, os atos que estão saindo em sequência aqui, ou são de competência do Presidente da República ou do Ministro da Defesa, tá certo? Então, em regra, né, na prática, todos os atos que forem nessas circunstâncias, em que tiver ali um decreto, por exemplo, do Presidente, mandando o Exército, o Marinha ou Aeronáutica participar de uma GLO, garantia da lei e da ordem, uma intervenção, como houve aqui na época dos incêndios dos ônibus, né? Que veio aqui policiais militares o Exército para controlar a situação, na situação do movimento parelista da Polícia Militar, por exemplo, tivemos uma garantia da lei e da ordem aqui no estado do Ceará. Se um agente das Forças Armadas pratica um crime doloso contra a vida numa situação dessa, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União, tá certo? Previsão do CPM, e a gente não tem o que discutir. Doutor, o que é que vai cair na minha prova? O que eu disse para vocês, a exceção. Na Justiça Militar Estadual, o PM ou o BM que comete um crime doloso contra a vida, ele jamais será julgado aqui. Ele vai para a regra geral, que é o Tribunal do Júri. Tá certo? Então, se tem um ponto que eu posso indicar para vocês, que vocês estudem, é a íntegra do artigo 9º. E o artigo 9º ele traz outras questões de crime, mas como eu disse, acredito que essas peculiaridades que possam cair na sua prova. Então, a dica, o bizu é esse aqui. Militares da ativa ou assemelhados. Vamos ter lá também o pessoal da reserva. Leiam na integralidade o artigo 9º. Mais um bizu federal mesmo, que eu posso dar para vocês, é essa questão. O PM e o BM jamais serão processados na Justiça Militar da União pelo crime doloso contra a vida. Sobre o artigo 10 ele traz justamente o contrário do artigo 9. São os crimes em tempos de guerra. Quando é que a gente vai ter esse tipo de crime? A incidência dos crimes em tempos de guerra, que não está aqui, mas a gente está falando, é quando existe realmente a decretação da guerra, tá certo? Ou em situações de manobras prévias ali ao movimento de guerra, né, mas que a gente já estejam ali em conflito, tá bom? É o artigo 10, ele vai dizer, consideram-se crimes militares em tempo de guerra os especialmente previstos no Código Penal em tempo de guerra. Esses estão previstos ali a partir do artigo 355 do CPM, e a gente não vai ter uma aula específica sobre esses crimes, porque não vai cair na sua prova. No seu edital não tem os crimes de tempo de guerra. O que é que a gente tem que saber mais do crime de tempo de guerra? Porque eles são asseverados, né? É a única situação no nosso ordenamento jurídico que existe uma previsão de pena de morte. E aí eu deixo aqui a dica. Existe previsão de pena de morte no país, que são quando os crimes são cometidos em tempos de guerra, certo? De acordo com o CPM, tá bom? Vamos lá, quais são as especificações do artigo 10. São crimes militares em tempo de guerra, os especialmente previstos para o Código para o tempo de guerra, né, que é o do artigo 355 em diante. Os crimes militares previstos no tempo de paz, contudo, desde que estejamos em guerra, tá certo? Os crimes previstos nesse código, que embora também os sejam de igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Ou seja, se estivermos com a ocupação militar nessa questão de guerra, né, nesse envolvimento de guerra, teremos ali a previsão de que os crimes que mesmo que estejam sendo praticados ali fora do estrangeiro, fora dos territórios brasileiros, né, do estrangeiro, em locais ocupados, né, quem joga o war
né? É um negócio bem legal, porque você vai pensar assim, estou no Brasil aqui, mas ocupei na Colômbia, estamos em guerra. Então aquele ambiente ali ocupado também está sob a circunscrição militar, pode ser aplicado, tá bom? A linha B, em qualquer lugar se comprometam ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou de qualquer outra forma atentarem contra a segurança externa do país ou expô-la a perigo, né? Então aí é praticamente semelhante, né? Naqueles movimentos que a gente vê em atos preparatórios e se enquadrem nessa tipificação de comprometer ou colocar o país em risco, podemos considerar também os crimes em tempo de guerra, tá certo? O inciso 4 ele diz: os crimes definidos na Lei Penal Comum Especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zonas de efetiva preparações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. É isso, gente. É bem simples, é uma exceção, como eu disse, não caem os crimes em tempo de guerra para vocês, não tem previsão lá no conteúdo programático de vocês, tá certo? Da gente minudenciar os crimes, né? Que é interessante a gente saber a questão da pena de morte, se assevera até a pena de morte os crimes em tempo de guerra. Outra coisa que é interessante a gente saber é que os crimes previstos como crimes em tempos de paz, quando punidos em tempo de guerra, eles têm aí pelo menos 1/3 de asseveramento da pena quando não existam essas previsões de pena de morte, tá bom? Então esse é o artigo 10, como eu disse, estudem a letra da lei. Isso que a gente está fazendo aqui, pegando o código, lendo, é o que vocês têm que fazer para a preparação efetiva dos senhores. Então eu agradeço mais uma vez, estaremos aqui na próxima aula trazendo outras dicas de outros artigos e fazendo essa pincelada para dizer para vocês quais são, no nosso entendimento, os artigos que podem cair efetivamente na sua prova. Grande abraço.